Nós estamos de volta hoje mesmo, quando eu vinha sábado, para quem está vendo o programa sábado, vinha aqui para a TV, eu, com muita educação, muita gentileza, tinha uma pessoa extremamente saudável, deficiente visual, mas deficiente visual não tem impedimento nenhum. Ninguém hoje é impedido de exercer alguma coisa, né? Todos podem exercer. Estava ele e um outro fortão do lado dele no sinal, passando no meio dos carros. Aí eu abri o vidro e falei assim, vocês não têm alguma coisa, um trabalho que dignifique mais? Porque isso é um pouco vergonhoso. Se vocês trabalharem, produzirem, vocês se enriquecem espiritualmente, culturalmente, crescem como pessoa e os demais também. Eles não falaram, não fizeram nada, simplesmente passaram para o outro carro. Eu acho que a gente, ao invés de dar um dinheiro, tinha que dar um pouco de lição para que essas pessoas possam trabalhar. Claro que eu não me refiro às pessoas que já fizeram a sua missão, já fizeram o seu trabalho e agora vivem como aposentados. Mas mesmo assim, muitos aposentados, eu acredito que para a saúde deles mesmos, eles devem continuar o trabalho de alguma forma. Não com toda aquela carga, né? Mas é um trabalho mais condizente com a própria condição, fragilidade e assim por diante, a não ser que estejam completamente doentes, né? Incapacitados. Mas enquanto a gente tiver possibilidade, o exercício do trabalho, eu não me refiro só a trabalhar, pegar na enxada, me refiro a qualquer trabalho, né? Há tanto tipo de trabalho, Jesus pregava e dizia que era um trabalho que o Pai o tinha mandado fazer. São Paulo diz, o operário é digno de seu trabalho e falava da obra dos evangelizadores, o professor na universidade trabalha, o aluno que estuda está trabalhando, o estudo também é um trabalho. Então, toda atividade que visa a modificação da pessoa e dos demais e do mundo é um trabalho. Antes de falar do parágrafo 265 do Manual, né, de Doutrina Social da Igreja, nós vamos ver mais um VT da irmã Mércia Oliveira sobre a formação recebida na Congregação das Irmãs Operárias. Confiramos. Eu atualmente estou estudando, né? Nós temos esse momento que seria uma continuação da formação que se chama o juniorato. Então, eu estou nessa etapa de formação. Estou estudando atualmente na parte da manhã, curso Teologia, e na parte da tarde, além do estudo, ajudo também pastoralmente na nossa comunidade externa paroquial. Essa formação se dá tanto essa formação teológica, que é o aprofundamento doutrinal e social também, mas ela se dá na cotidianidade, né? Quando nós estamos em comunidade, surgem também os conflitos na vida comunitária e essa formação ela vai sendo aprofundada quando você vai entrando em confronto com uma outra irmã. Isso também te ajuda no processo formativo, te faz perceber, né, os seus limites, aquilo que você precisa crescer, né? Então, essa formação se dá muito na cotidianeidade e também especificamente quando você se dirige a uma instituição como aqui, o ISTA, para fazer um curso específico, que no meu caso é a teologia, né? Voltando a falar sobre o trabalho, né? E aí a teologia também, o professor que dá aula e o aluno que estuda também é um trabalho. Mas, voltando a falar sobre o trabalho, eu quero contar uma experiência minha, pessoal. Eu estava não era aqui no Brasil, no outro país, e o hotel tinha aquelas pessoas que ficam na porta, vestidos até de fraque, inclusive, e eles carregam as malas também, levam as malas, etc., para os quartos e assim por diante. Eu não estava em grupo, estava só com meu sobrinho. E na descida, o hotel tinha uma escada enorme para chegar. E quando eu desci com a minha mala era menor, mas do meu sobrinho era muito grande, né? Aí
veio um senhor mais velho do que eu, muito elegante, e foi pegar a mala do meu sobrinho, que era muito pesada. Aí eu falei com ele, não pode deixar, que ele mesmo leva, mais jovem, etc., né? Ele, de uma maneira muito digna, ele falou com tranquilidade, mas com seriedade. Falou em inglês, "It's my job", é a minha função, é a minha tarefa, é o meu trabalho. Pegou a mala e levou até o carro. A dignidade do trabalho, a gente não tem isso na cabeça, né? Nós brasileiros achamos que esse é um trabalho servil, e eu fiquei com vergonha daquela pessoa fazer aquele trabalho para mim e para o meu sobrinho, que era jovem. Para ele não era nenhuma vergonha, era o trabalho dele que ele exercia com toda dignidade. Foi para mim uma lição. Por isso que os padres da igreja nunca consideraram o trabalho, os padres antigos, né, como opus servile, ou seja, atividade servil. Assim era concebido, pelo contrário, na cultura a eles contemporânea. Mas sempre eles o consideravam a atividade do trabalho como opus humanum, como atividade humana. E os padres tendem a honrar todas as expressões do trabalho, sejam elas quais forem. Mediante o trabalho, o homem governa com Deus o mundo, juntamente com ele é sempre seu senhor do trabalho, do mundo, e realiza coisas boas para si e para os outros. O ócio, sim. O ócio é que é nocivo ao ser humano, enquanto a atividade laborativa favorece ao corpo e ao espírito. Por isso o cristão é chamado a trabalhar não só para conseguir o sustento, mas também por solicitude para com o próximo, principalmente os mais pobres, aos quais o Senhor ordena dar de comer, de beber, de vestir, acolhimento, atenção e companhia. Cada trabalhador, afirma Santo Ambrósio, é a mão de Cristo que continua a criar e a fazer o bem. É por isso que eu gostaria de chamar a atenção, no mês de novembro, a Arquidiocese de Belo Horizonte vai se dedicar sobre o dízimo. E nós vamos ligar o trabalho que nós vamos continuar a falar e o dízimo nas comunidades cristãs. Vamos continuar a falar sobre isso de modo específico, mas agora este ensino que nós estamos transmitindo me dá a oportunidade de valorizar exatamente a atividade laborativa em que você ganha a sua vida, o seu sustento, mas também mantém aquela reserva para Deus através de sua comunidade cristã. Aquela atividade da esmola individual pode até fazer, mas ela não satisfaz esta obrigação do homem religioso. No caso dos evangélicos, eles compreendem muito bem isso por causa de uma longa tradição de cultura, de formação, de evangelização. No caso dos católicos, é uma verdadeira tragédia. Não compreendem isso. Absolutamente não compreendem. É só assim, do ut des. Eu só colaboro se eu tiver alguma vantagem. Na verdade, a vantagem é muito maior do que aquela coisa interesseira que você faz individualmente. Mas a colaboração, quando a gente fala dízimo, não significa exatamente, para muitos significa a 10ª parte, para os evangélicos sim. Eu encontrei num jantar com um amigo meu que é pastor, e ele dizia que desde criança, e eu imagino que o pai dele também desde criança e assim por diante, porque são evangélicos, são batistas de longa tradição. O pai sempre ensinava para ele, quando você receber o seu salário, a primeira coisa que você faz diante de Deus é separar aquilo que pertence a Deus e entregar. Olha que formação, né? Isso dá seriedade à fé. É muito fácil ter aquela fé, né, que você pede
fica pedindo coisa para Deus, fazer milagre, fazer isso, fazer aquilo, fazer romaria, etc, papapá. Algumas vezes na paróquia vai lá comer o salgadinho, a cervejinha, o refrigerante na barraquinha que faz, ali tudo bem, gasta. Agora, quando se trata de devolver a Deus de maneira gratuita, através de sua comunidade, aquela parcela que lhe é devida, isso eu não faço. É porque a fé, ela não tem seriedade, ela não tem profundidade. Alguém fala, mas o senhor está falando de dinheiro. Dinheiro mesmo. O dinheiro é a expressão da vida. O dinheiro, os recursos, os bens materiais são expressão do que nós estamos falando aqui agora. Expressão da sua atividade, expressão daquilo que você é, expressão de sua participação na vida do mundo e na história. Nós temos muita coisa para aprender. Normalmente o católico, quando a igreja pede a sua colaboração, a igreja está mexendo com dinheiro, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo quando tem saído do próprio bolso para ir para o outro, mas quando vem para o próprio bolso, de lá para cá, não é sujo, não. Então a gente tem que pensar muito nisso. O resultado do trabalho é realmente o salário. E este resultado, ele serve para aquilo que deve servir, para o meu progresso da minha família, a minha prosperidade da minha família, mas tem que reservar sempre algo para os outros. E quando nós somos cristãos e participamos de uma comunidade, nós temos que reservar uma parcela para a comunidade. Eu agradeço a Deus, no caso da minha comunidade, por todos aqueles que compreendem isso. E rezo para que os outros que não compreendam aprofundem a sua fé. Voltamos daqui a pouco.